Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para continuar falando um pouquinho a respeito, da nossa disciplina de esportes radicais. E eu gostaria de fazer uma complementação a respeito da aula 1, para que nós possamos aí avançar para a aula 2. Lá no AVA, eu postei um texto chamado Intervenção Profissional nos Esportes de Aventura, uma perspectiva conceitual à formação e à investigação. Esse texto é um texto bastante interessante porque ele traz para nós questões bem importantes no que diz respeito ao treinador, né, responsável pelos esportes radicais. E ele praticamente não menciona o profissional de educação física. Então ele vai falar, primeiramente sobre a intervenção profissional nos esportes de aventura, e dele vai trazer, a denominação TIA dos treinadores, das atividades de aventura. Depois ele vai falar um pouquinho, sobre o conceito, dos esportes de aventura e dos esportes radicais. E vocês vão observar que ora usa-se esportes de aventura, ora usa-se esportes radicais. E muitas vezes os autores estão falando ali da mesma coisa, cada modalidade, seja uma modalidade terrestre, aquática ou aérea, ela traz ali elementos históricos culturais, hábitos, crenças, atitudes e comportamentos que fazem parte daquele que pratica, Então vocês vão observar, inclusive, que cada um dos esportes, ele surge de uma conotação específica. Por exemplo, o surf, O surf surgiu por uma necessidade, de sobrevivência, e depois por uma necessidade dos pesqueiros. Então, se vocês procurarem a história de cada um desses esportes, vocês vão identificar ali processo histórico, conceito, as legislações que amparam esse esporte e as particularidades, tanto do praticante, quanto do treinador, quanto do ambiente em que esse esporte é praticado. Aí esse texto também vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de intervenção desse profissional, considerando, o foco no lazer, no turismo ou na iniciação esportiva, tanto de criança quanto de jovens e também de adultos, tá? Ele vai trazer também os componentes conceituais da intervenção profissional do treinador de esportes de aventura, como eu já falei para vocês, Essa nomenclatura é bem importante que vocês entendam, Depois ele vai falar do foco, da intervenção desse profissional e as habilidades que esse profissional normalmente tem ou que ele precisa ter. Na sequência, ele vai falar sobre a estrutura epistemológica desse profissional. E, por fim, ele vai falar dos direcionamentos, em relação ao desenvolvimento desse profissional, caso você tenha interesse em se desenvolver nessa área, e vai trazer ali as considerações a respeito desse texto específico no que diz respeito ao treinador dos esportes de aventura ou esportes radicais. Quando nós falamos, então, agora, adentrando a modalidade esportiva de aventura terrestre, é importante entendermos que há um conceito, então nós precisamos conceituar a modalidade esportiva de aventura terrestre. Aí precisamos descrever, as modalidades esportivas e suas práticas, e depois falar um pouquinho dos benefícios dessa atividade. Lembrando que, como se trata aqui de um vídeo curto a respeito da modalidade, ou das modalidades esportivas terrestres, eu vou trazer aqui algumas pinceladas, como provocações para que vocês possam buscar maior densidade em relação a esses conteúdos, não só para desenvolver os trabalhos da disciplina, mas também para trabalhar o relato de experiência lá na disciplina de estágio. E a gente vou propor para vocês aí algumas reflexões em relação à própria educação física, Então, as práticas corporais de aventura, elas vêm ganhando espaço na mídia. Se vocês observarem, até um tempo atrás,
não ouvia-se essa nomenclatura, então ela é uma nomenclatura, ainda que os esportes existam há muito tempo, ela é uma nomenclatura nova, né? Podemos dizer assim. E a comunidade acadêmica e científica tem se debruçado, né, nos estudos a respeito dessas atividades. E ainda assim, quando se pratica essas atividades, são encontradas, né, situações e que precisam ser mediadas pelo profissional que está ali, né, à frente dessas atividades. Então, pensando aí nas práticas corporais de aventura como um conteúdo obrigatório previsto na Base Nacional Comum Curricular, ainda que a gente esteja falando, né, de um curso, que é o caso de vocês, bacharelado, é importante que vocês saibam que hoje as práticas corporais de aventura são conteúdos, né, previstos na BNCC. E esses conteúdos, por conta disso, né, a gente acaba tendo aí uma emergência em relação ao entendimento, à capacitação de profissionais, porque as escolas vão demandar cada vez mais que esses treinadores, né, possam capacitar os grupos para que esses grupos possam então desenvolver o seu trabalho, seja na escola, no turismo ou no lazer, né? Então, pensando um pouquinho, né, nas modalidades esportivas terrestres,